Olá, Canaries! Está começando mais um CanaryCast e hoje mais um CanaryCast com o pessoal da comunidade brasileira do Norwich. Pois é, essa galera aí que está sempre presente, sempre ajudando aqui e falando do Norwich nos nossos grupos do WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, melhor dizendo, no Twitter, no Facebook, enfim, em vários lugares. Mas hoje, antes da gente começar essa parte, tem também para dizer para vocês que temos duas entrevistas, olha só, novidades aí no CanaryCast. Tem também o comentário da galera, mas antes tem algumas notícias aqui que eu quero passar para vocês. Por mais que o campeonato inglês, o campeonato europeu, o campeonato mundial, os times do mundo estão parados, né, por conta da pandemia do coronavírus, né, o Covid-19, ainda tivemos algumas notícias aí chegando em relação ao Norwich. A primeira notícia fala justamente dos jogadores do Norwich, da direção técnica do Norwich e da direção de administração do clube, né, o executivo do Norwich. Todo mundo doou praticamente ou mais, né, 70% dos salários para a luta, para o combate contra o Covid-19. Aí o Norwich mostrando mais uma vez sempre seu lado humano, né, seu lado social, que por mais que o Norwich tenha limitações financeiras, não impede de demonstrar publicamente que quer sim fazer o melhor para a sociedade como um todo. O Norwich muito engajado, né, em diversas causas sociais, né, como a luta contra o racismo, igualdade de gênero, pela opção sexual, enfim, o Norwich sempre muito bem posicionado pela sua filosofia, pelo seu jeito de ser mesmo, né? A essência do Norwich é essa, estar junto com a sociedade e ajudando sempre, por mais que o Norwich não tenha esse todo poderio, né, de dinheiro, como outros grandes clubes da Inglaterra têm. Bom, outra notícia que aí já é uma notícia de contratação, que na verdade a gente já tinha noticiado alguns meses atrás, né, lá na janela, é que o Sinani está chegando no Norwich, né? E ele vem de uma transferência gratuita, ele foi um grande sucesso, uma revelação no campeonato de Luxemburgo, e ele vem aí para compor o elenco do Norwich, né? O Sinani é um jogador de meio campo, e ele é um jovem que pode oferecer ainda mais opções boas, né, para o Norwich. Na temporada, eu não sei, né? Porque a gente não sabe quando é que vai voltar e se vai voltar. Mas no futuro aí o Sinani pode ser bem útil aí para os Canários na Premier League ou na Championship, dependendo aí de como é que vai ser resolvido a temporada. Bom, e a prorrogação da pausa continua, e aproveitando esse gancho, eu quero dar as boas-vindas aos nossos dois convidados. Primeiro chamando aqui o Gustavo. Gustavo, por favor, você é muito bem-vindo, se apresente para nós. Conta pra gente aí do BBI, que é o bate-bola inglês. Faz teu marketing, fica à vontade, pode vender teu peixe. Salve, salve galera do CanaryCast, aqui é o Guto do Bate-Bola Inglês, sou um dos ADMs da página, a gente somos em 8 pessoas, não vou lembrar os nomes de todos, brincadeira, não vou ficar falando de todos, mas a gente somos um pessoal diversificado, temos times como Manchester United, Arsenal, Tottenham, West Ham, Portsmouth, Leicester, então somos uma página que tem bastante torcedor. Esse ano a gente estamos fazendo 4 anos e a nossa página começou assim, com um grupo de amigos querendo postar algo sobre a Inglaterra, onde na época a gente vinha um predomínio muito grande dos principais times e a gente queria falar um pouco de tudo, curiosidades. Hoje em dia a gente estamos em todas as plataformas sociais, Instagram, Facebook, Twitter, temos grupo no WhatsApp há mais de 6 anos, que antigamente a página era de um nome, não que a página era de nome, a gente tinha um grupo e depois que começou com a página. E, e é isso, né? Então a gente tem podcasts hoje em dia, temos o YouTube, temos tudo. E o nosso trabalho é esse, fazer uma coisa que a gente gosta e se o pessoal gostar, bem, se não gostar, amém. Mas graças a Deus tem feito bastante sucesso e com o tempo a gente tem outros projetos, enfim. Então, como o Lucas, a gente teve uma amizade aí, conversamos sempre bastante sobre futebol e espero que vocês curtam a página, que sigam a gente e qualquer coisa estamos lá sempre dispostos a ajudar, a falar e também deixar para todos os nossos ouvintes também.
que acompanha o trabalho do Lucas, que é um trabalho muito foda. É difícil achar gente, até eu faço essa pergunta, sempre fiz para ele, por que tu foi escolher o Canários? Mas o amor é uma coisa que não se discute muito. Ô, Gustavo, obrigado pelos elogios e, cara, isso é bem verdade, amor não se discute mesmo. Eu faço esse negócio do Norte há mais de 10 anos, né? Então, pra mim, acaba até sendo uma coisa do meu dia a dia, do meu natural, assim, do meu ser. Então, realmente é meio difícil, né? Depois de tanto tempo você continuar com algo, mas eu faço por amor mesmo, né? Como você disse, não tem como discutir muito isso. Mas vamos seguindo. Deixa eu te perguntar, o que você acha dessa nova prorrogação no calendário? Como é que essa pauta afeta os clubes de uma maneira geral? Então, Lucas, sobre essa pausa que está acontecendo no campeonato, sobre essa pandemia toda, eu não tenho uma opinião muito formada sobre o que devemos fazer, o que devemos agir. Eu acho que o que a Premier League decidir, o que as entidades da FA, enfim, EFL, todas as, todas as formas que comandam o futebol inglês, o que eles decidirem está certo. Porque não é só o futebol em si, envolve dinheiro, envolve patrocínios, envolve times, envolve clubes, envolve o amor. Então é um negócio que não se acostuma a acontecer bastante. Então todos temos que relevar e entender qual a posição que eles vão tomar diante disso tudo. Então acho que o que eles decidirem, vão decidir, eu acho, em comum acordo junto com a UEFA e os outros campeonatos, até porque não só foi um campeonato que parou, foram todos. Então não adianta um campeonato parar e os outros continuar. Também é injusto, por exemplo, o Aston Villa está na zona de rebaixamento, por exemplo, e tá com um jogo a menos. Vamos dizer que ele jogue esse jogo a menos e ganhe, ele vai passar, ele não vai estar mais na zona. Então, até quando igualar os jogos é necessário. Então, o importante, eu acho que é terminar o campeonato, não sei como, mas o que eles decidirem está decidido. Não é uma coisa que acontece, então a minha visão é essa. Alguns outros ADMs têm outros pontos de vista, mas o meu é o que eles decidirem está decidido. Não dá para tomar partido de um só time, porque do jeito que aconteceu tudo, todos perdem de uma certa forma, todos perderam. Entendi, mas assim, você teria alguma solução para isso? Qual solução você daria para isso? Para essa situação toda do calendário? Então, como eu disse, eu não sei qual decisão eu tomaria, mas eu acho que, independente da situação, o campeonato tem que continuar e o campeonato tem que ter torcida. Se for para decidir isso, eu espero que decidam isso, manter o campeonato, manter quando voltar os jogos, manter com torcida, porque eu acho injusto os torcedores que pagam ticket o ano inteiro, que compra o seu clean de assistir os jogos durante o ano todo e não poderem ver o jogo. Sei que é um fato meio que não acontece bastante, por bastante não acontece, nunca aconteceu assim, né, de parar todos os campeonatos, mas acredito que se voltar tem que voltar com torcida. Mas, enfim, cabe a eles decidir o que vão fazer ou não. Perfeito, Gustavo. Cara, como sempre, é uma honra ter você aqui participando do Canary Cast. Também sempre agradeço as chances que você me dá para participar das lives ou então do podcast do BBI. E, cara, por favor, deixa o teu recado final aqui no programa. Diz aí pra galera como é que a gente pode encontrar você ou então o BBI nas redes sociais. E muito obrigado, Lucas, pessoal do CanariCast. Acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Quem quiser entrar aqui que escutou e quer uma resenha muito da hora, mande um DM pro Lucas, que ele vai estar passando o nosso WhatsApp. Nosso grupo é bastante diversificado. Falamos de tudo. A gente até brinca que às vezes o que falta falar é futebol inglês. Porque o pessoal é uma turma que se conhece faz tempo. Quem entra realmente gosta, porque a gente fala de tudo mesmo, brinca. Não tem essa putaria de não falar sobre tal assunto, de não mandar putaria. Acredito que a maioria que tem o WhatsApp são todos maiores, ou são todos donos de si próprios, são todos que têm uma noção de o que é certo e errado. Então a gente não deve ficar privando as pessoas de falar ou não falar. Cada um tem que responder pelos seus atos. Mas enfim, sigam a gente, sigam o Lucas, sigam a Bate-Bola Inglês e o que precisar.
É só falar. Tamo junto, se cuidem e até a próxima. Boa, Gustavo, muito obrigado, meu amigo. E agora eu quero chamar para vocês aqui na mesa o nosso querido Gabriel Vidal, que tem uma coisa bem interessante para falar para vocês. Mas antes, Gabriel, por favor, se apresente, fale um pouquinho mais de você aqui. Seja bem-vindo. Olá a todos, meu nome é Gabriel Vidal, tenho 21 anos, sou torcedor fanático do Manchester City desde a temporada 2010-2011, quando ainda se chamava Barclays Premier League, né? Então, antes de começar a falar, eu gostaria de agradecer primeiramente ao Lucas por estar participando do Canário Cast e vejo que essa iniciativa de criar um podcast, ainda mais de um time de médio porte como o Norwich, eu acho sensacional. Essa é a minha opinião. Então gostaria de evidenciar isso, que projetos como esse de torcedores de times ingleses aqui do Brasil, eu acho sensacional a divulgação. E falando sobre ideias, eu gostaria de deixar aqui um convite também sobre o projeto que eu estou iniciando aqui no Rio de Janeiro, com mais 9 amigos. É um projeto totalmente sério. Vai ser um canal chamado A Bola Pune, porém a gente ainda não teve o início por conta da pandemia do coronavírus. Isso abalou tanto o futebol quanto o nosso projeto, né? Porque com o futebol parado não tem como a gente trazer as notícias, entendeu? Evoluir ainda mais sobre a campanha, sobre o desenvolvimento do canal. Então, assim, para quem quiser, para quem curte muito futebol inglês e curte informação e conhecimento, sem aquele bate-bola, quem está cansado daquele bate-bola de ESPN e Fox Sports e quer uma informação, uma leitura tranquila, menos complexa, eu vou deixar aqui o meu canal não, o meu blog, corvoinglês.blogspot.com. Lá é o chamado também o The Crown. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha no conteúdo que eu estou jogando lá, é um blog ainda novo, mas que está saindo muita informação bacana. E eu gostaria de deixar esse convite justamente por isso. Quando passar essa crise generalizada da pandemia do coronavírus, pode apostar que a Bola Pune vai estar aí para animar um pouco a galera, ainda mais quando chegar a janela de transferências de verão, né, que é a de agosto. Gabriel, aproveitando aqui a temática, né? O que você tem achado dessa paralisação do futebol inglês? Conta pra gente aí, como é que isso pode afetar os times de maneira geral? Então, infelizmente houve essa paralisação, né? E isso preocupou a todos, é claro, porque a paralisação teve como base a pandemia, que se espalhou pelo mundo todo, começou na China. E o que acontece? Que isso acaba prejudicando não só os times ingleses, mas a federação em si e até os próprios torcedores. Então, quando você pergunta como pode afetar, vai afetar não só nessa temporada, mas vai afetar na próxima, porque os mecanismos de reparação, entendeu? Que serão necessários para organizar, para arrumar os danos que essa pandemia trouxe para o futebol, isso daí gera tempo, gera gastos, entendeu? Então, o que acontece? Que os diretores esportivos, a Football Association e a própria UEFA deverá ter muita cautela com relação a tempo, dinheiro e gestão. Esses três pilares é o que move o futebol atualmente e nesse caso, na minha opinião, eu acho que devemos dar tempo ao tempo. É verdade, o Gabriel, realmente não tem muito o que fazer, é dar tempo ao tempo. Mas vamos seguindo. Bom, eu fiz essa pergunta dificílima pro nosso querido Gustavo e eu vou fazer essa pergunta para você também. Que solução você poderia dar para a Premier League? Você cancelaria o campeonato? Você recomeçaria de onde está? O que você faria como solução aí para o calendário e para a Premier League de forma geral? Bom, a solução que eu encontrei para que vai acarretar, no caso, menos danos nessa temporada e para as próximas temporadas seria o seguinte. Vou dar um exemplo.
Todo mundo sabe que o campeonato inglês, a Championship e as divisões até a League Two, que é a quarta divisão, essas 4 consistem de 20 clubes, certo? Pois bem, a solução que eu daria é a seguinte: declarava o Liverpool campeão, porque, para ser sincero e ser realista, mesmo sendo um torcedor do Manchester City, o Liverpool mereceu, e se ele vencesse mais um jogo, por cálculos matemáticos, ele seria campeão inglês. Então, a realidade é essa: dá o título para o Liverpool, e a zona de rebaixamento aconteceria no caso assim. A gente não rebaixaria, ninguém rebaixaria os 3 clubes que se encontram na zona de rebaixamento. Os clubes que vão subir, o primeiro, segundo e o terceiro colocado da Championship sobe. E aí o que acontece? Na próxima temporada, a gente monta uma Premier League de 23 clubes. A gente não, a FA. A FA monta a Premier League 2020-2021 composta de 23 clubes. Aí o que ia acontecer? As 3 últimas colocações seria o rebaixamento definitivo, ou seja, cai e cai para ficar na segunda. E a posição do 19º, 18º e 17º seria uma zona de playoff, a qual os times que estariam nessa zona iam concorrer com as vagas de primeiro, segundo e terceiro colocado da Championship. Assim tudo voltaria ao normal. Ó, muito boa ideia. É um pouco mais mirabolante, né? Tem mais opções, mas eu concordo com essa ideia, ô Gabriel. Eu, inclusive, se pudesse escolher, eu escolheria essa. Achei mais interessante, até mais competitivo e interessante para a próxima temporada, que seria uma coisa mais de entretenimento também, né? Para o público. Mas, enfim, tá chegando ao fim aqui a participação do Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui, Gabriel. Espero que você retorne mais vezes. Por favor, conta pra gente aí como é que a gente pode encontrar você ou então o projeto nas redes sociais. Conta aí pra gente. Fica à vontade, faz o teu peixe também e deixa um recado final pro pessoal também. Muito obrigado, Gabriel. Mais uma vez agradecendo aqui a sua participação. Eu que agradeço, Lucas, pelo convite. E eu gostaria de deixar um recadinho aqui final para a galera, informando a vocês que, com o término dessa crise generalizada do coronavírus, pode apostar que o meu canal Bola Pune, eu e dos meus amigos, claro, porque eu não faço sozinho, a gente aqui do Rio vai, com tudo, começar a passar as informações e o entretenimento ideal para os torcedores ingleses, principalmente. E também eu gostaria de deixar aquele recadinho para os mais fanáticos do Norwich e dos demais clubes de médio porte da segunda para baixo, de divisões inferiores. Eu gosto de tratar muito, com muita simpatia, os torcedores das equipes do Championship, League One, League Two. Por quê? Porque eles não têm tanto destaque assim. A verdade é essa. Então, assim, para aqueles que querem aparecer mais, ter o seu conteúdo divulgado, vai lá no blog, no Corvo Inglês, no thecrown.blogspot.com, e deixa a sua opinião. Se quiser, joga lá um comentário. Sou torcedor disso, sou torcedor daquilo. Porque eu posso criar um material falando sobre vocês, entendeu? Pelo um podcast, pelo uma postagem, uma publicação do blog, e depois passar isso pro canal, entendeu? Então, assim, galera que tá motivada, um torcedor do Portsmouth, um torcedor do Newcastle, um torcedor do Leeds, ou alguém que gosta ou simpatiza com o Nottingham Forest, esse pessoal eu estou abraçando. E não que eu sou contra o Manchester United, contra o Liverpool, contra o Chelsea, não, mas que eu acho que nós devemos dar o valor não só aos que têm uma condição financeira e uma divulgação maior, mas também os que estão em evolução e em desenvolvimento. Que vamos lembrar que o Swansea em 2013 ganhou uma Copa da Liga. Vamos lembrar que o Birmingham em 2010 ganhou uma Copa da Liga também, que o Wigan em 2013 ganhou uma FA Cup. Então, esses times menores, eles não são só pequenos, eles têm história e eles rivalizam de igual para igual. E em alguns momentos, na verdade, até cada ano do futebol inglês. Valeu, pessoal, um abraço.
Bom, Canary, seguindo aqui agora a mesa redonda, eu peço para que todos vocês deem as boas-vindas para os nossos queridos Sávio, Samir e Pedro, que nessa ordem respectiva vão contar aí pra gente a história deles com o Norwich. Sejam todos bem-vindos e sintam-se à vontade aqui no Canary Cast. Conta a história de vocês com o Norwich, por favor. Meu nome é Sávio Gonçalves, vulgo Paulo Guerreiro, tenho 18 anos e moro em Mariana, Minas Gerais. Passei a me simpatizar e acompanhar o Norwich há 3 anos atrás, porque era um time inglês com as cores do Brasil. Fui vendo o time, acompanhava pouco devido ao pouco tempo que eu tinha, mas sempre olhava os resultados em celulares e páginas. E ano passado foi a cartada final para eu me apaixonar e torcer por esse time, depois daquela Championship heróica. O time jogava junto, a torcida jogava junto, o elenco correspondia, e enfim, isso me fez apaixonar pelo time. Fala, meu amigo Lucas, tudo bom? É o Samir aqui de Belém do Pará. Conheci o Norwich na final da Championship 18 e 19, então há pouco tempo, mas desde lá tenho acompanhado tudo do time e assistido jogos, enfim. Fala, Lucas. Aqui quem tá falando é Pedro Arthur. Sou do interior de Pernambuco e é um prazer estar participando do Canary Cast. A minha história com o Norwich começou há 5 anos atrás. Naquele jogo maluco, não sei se vocês lembram, Norwich 4, Liverpool 5, dia 23 de janeiro de 2016, válido pela Premier League. Lá foi onde tudo começou. Apesar da derrota, eu comecei a gostar das cores, da torcida que empurra o jogo todo e do belíssimo estádio. Só que aí eu fui levando e achava que eu era maluco. Só eu torcia para o Norwich, que é um cara do interior de Pernambuco torcer para o Norwich. Eu acho que era meio estranho. Aí eu fui levando até que ano passado eu achei a Norwich Brasil, que é a sua página, já que o Norwich estava bem falado pelo esquema tático, por liderar o campeonato todo e pelo belo futebol que estava apresentando. Aí foi onde eu segui a página, comecei a acompanhar realmente o dia a dia, não é? E até hoje sigo a minha caminhada com o Norwich, de sofrimento, mas feliz e satisfeito. Muito bom, pessoal. Gostei bastante de ouvir a história de cada um de vocês. É bem legal ouvir que, pô, ainda temos, né, novos torcedores do Norte chegando cada vez mais, histórias recentes aí. E, bom, vamos seguir aqui então com a nossa mesa redonda, com os nossos queridos Sávio, Samir e Pedro. Continuando aqui o nosso Canary Cast Mesa Redonda. E vamos para a primeira pergunta, hein? Quero que vocês opinem, né? Como é que vocês veem essa situação do calendário, né? Eu estava conversando agora há pouco com o Gabriel e agora eu conversei e também com o Gustavo e agora estou conversando com vocês sobre isso. Como é que vocês veem aí esse calendário? Como é que isso pode afetar o Norwich ou até mesmo os outros times, se vocês quiserem opinar de forma geral aí na Premier League? E aproveitando também aqui, eu queria saber, vocês têm alguma solução para isso? Se sim, já peço para vocês responderem junto com a resposta da primeira pergunta, por favor. Bom, a situação do mundo é crítica, e crítico também é o que pode acontecer com os canários na Premier League. Quem for fazer o julgamento final pode ajudar ou complicar o Norwich, porque se acabarem com o campeonato, desse jeito que está, mandariam o Norwich e outros times para a Championship. Mas por outro lado, eles poderiam ajudar. Inclusive eu sou a favor de duas coisas: ou voltarem o campeonato inglês com os portões fechados, se a pandemia der uma controlada, ou poderiam acabar como está, não manda ninguém para as ligas europeias, não rebaixa ninguém e sobe os 3 que estavam bem colocados na Championship e faria um campeonato inglês com 23 times. Sobre o que eu acho com relação às novas datas aí, né? O que isso pode prejudicar o Norte. Eu acho que para os times ali do Z3, essa parada é mais complicada ainda, né? Já que o campeonato, na parte de cima, ele já está quase definido. E nos basta torcer para o Norwich voltar com aquela garra, lembrando o início da temporada, aquele jogo emblemático contra o City, e os Canários voltam a jogar aquele mesmo futebol lá para a gente poder sair dessa degola.
Sobre a outra pergunta, com relação a qual solução eu daria, né? Se cancelaria ou retomaria. Eu acho que a solução melhor é retomar, né? Esperar essa Covid passar, essa pandemia toda, e terminar o campeonato. Aproveitar que a Euro foi adiada também, né? Finalizar esse campeonato aí, né? O campeonato voltaria ontem, o Norte jogaria contra o Arsenal. Aí agora já apareceu outra data, né? Claro, a Covid continua. E retomaria e depois faria uma pré-temporada mais curta e uma Premier ano que vem mais curta também. Cara, eu acho que hoje afetar com essa paralisação vai afetar todos os clubes, principalmente aqueles que estão brigando por algo ainda, como Champions League, Liga Europa e no nosso caso, rebaixamento. Creio que o título já está bem encaminhado, mas eu acho que a solução que eu daria para a Premier League é fazer o que resta, que eu não sei se é 10 jogos ou são 9, eu não estou lembrado, mas fazer esse restante em um curto tempo, em poucos dias, fazer várias rodadas e encerrar, porque eu acho justo terminar o campeonato com todas as rodadas realizadas, porque se as entidades resolver acabar o campeonato assim como está, eu acho que aí é onde que vai afetar o Norte e esses outros times que estão brigando por alguma coisa, tá entendendo? Eu acho assim, eu não cancelaria, eu voltava com todos os jogos porque eu acho justo. Pois é, pessoal. É sempre uma coisa curiosa, né? Porque a situação é tão chata que muitas vezes as opiniões, os comentários, as soluções que a gente dá para isso se igualam, né? Se você pegar se vocês pegarem, né? Vocês ouvintes, pegarem o Canary Cast anterior e comparar com esse, tem muita resposta que saiu igual. Reforçando aqui a minha, eu acho que o Norwich. Eu acho que os times da zona de abaixamento não deveriam cair. O Liverpool ganhar o título e subiu com o Leeds e o West Bromwich para a primeira divisão. Pelo menos a princípio eu faria isso. E aí disputaríamos a Premier League com 22 times na próxima temporada. Mas é claro, não tem solução perfeita até aqui, né? Vai muito do gosto de cada um. E é claro, eu fui muito clubista nessa minha afirmação. Mas enfim, pessoal, eu quero que, por favor, vocês todos que participaram do nosso Canary Cast Mesa Redonda, Sávio, Samir e Pedro, por favor, deixem o recado no final de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui no programa. Muito obrigado. Voltem mais vezes, por favor. E digam aí, o que vocês podem dizer pro pessoal nesse último recado. Valeu pela atenção, Lucas. Aquele abraço. Fica com Deus. E torcedor do Norwich, vamos orar para a situação do mundo melhorar. Vamos ficar em casa. E vamos torcer também para que quando a temporada voltar, o Norwich volte a ser aquele time contagiante da Championship de 2019 e que possamos dar a volta por cima. E se Deus quiser, conseguiremos. On the ball city, come on Canaries. Um abraço, Lucas, um abraço aos amigos canários. On the ball city. Que é isso, foi um prazer ter participado dessa edição e por você ter aberto a fala para nós internautas. E queria dizer que fiquem em casa, sigam todas as recomendações para que tudo isso acabe logo e que possamos ver futebol de novo, possamos ter uma vida de novo e que possamos assistir o nosso querido Norte mais uma vez. Abraço, fiquem todos com Deus e é isso. Bom, Canaries, esses foram nossos queridos Sávio, Samir e Pedro. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E agora eu chamo o comentário da galera aqui no Canary Cast. Bom, Canaries, e o comentário da galera já começa colocando o Uriel para responder pergunta. Pois é, botei o Uriel para trabalhar hoje. Por que eu fiz isso? Vamos lá. A gente recebeu uma pergunta aqui em off no WhatsApp, nosso querido amigo Lucas José,
que é quase um xará meu, né? E ele perguntou o seguinte, com tantos jovens, né, sendo contratados, chegada aí de mais jovens, agora o Sinani, né? Como é que a gente pode falar do Norwich em relação à diretoria, né, o Weber? Como é que você pode contar pra gente melhor essa estrutura de desenvolvimento do clube, né? Disse aqui o José. E aí, o que acontece? O Uriel, curiosamente, também tinha feito um tweet sobre isso, né? Uma coisa ligou a outra e eu preferi chamar ele aqui para responder essa pergunta. Uriel, sinta-se à vontade. CanaryCast, tudo seu, pode mandar brasa. Salve, salve, canários. É uma honra estar presente aqui novamente no CanaryCast, a convite do Lucas. E bem, cara, tá tudo bem por aqui. Espero que você esteja bem também e todos os outros ouvintes, tanto do Brasil e do mundo. Vamos lá, cara. As contratações da base do Norte para as temporadas seguintes, cara, eu avalio, cara, de 0 a 10, 8. Não colocaria 10 por conta de uma coisa. Eu acredito que os jovens que estão atualmente no elenco, que é o Campbell, Aaron, Scott, Lewis, Buendia, eu acredito que ao menos 3 desses jovens aí saiam no final da temporada ou na próxima janela aí, que eles estiverem bastante, como é que eu posso falar, especulados em outros clubes, principalmente nos clubes da Inglaterra. Cara, é difícil. O Fark já comentou isso com o Stuart, que é o atual diretor esportivo do Norwich. Ele comentou que hoje em dia o Norwich não depende de vendas de jogadores, né? Que a última grande venda assim, foi o James Maddison para o Leicester, e a gente conseguiu uma grana enorme, tanto que em vários momentos aí foram divulgadas contratações da base, divulgadas também contratações na equipe principal, e uma parte desse dinheiro também foi investida na base, né? Eles reformularam totalmente a base. E com isso, cara, a avaliação que eu dou, cara, o planejamento é belíssimo. Tanto que a gente já até comentou lá no nosso Twitter, a gente fez um tweet, na real, né? Falando das contratações do diretor esportivo, que ele trouxe Whitehead, de 17 anos, que ele foi especulado nos dois Manchester, no Barcelona, no Bayern, e ele aceitou vir para o Norwich. Então, cara, interessante. Essa conversa que ele tem com os jogadores jovens, né? De mostrar que aqui tem um planejamento, tem um trabalho que vai ser feito. Ele mesmo na janela de janeiro, ele comentou porque que a gente não contratou muitos jogadores no começo da temporada. Ele disse, o planejamento da equipe é para médio e longo prazo. E isso eles irão atrás de jovens da cor, né? No caso, contrataram o City, contrataram o McCallum, contrataram o Sinani. E apesar desses 3 jovens, um de 19, 2 de 19 e um de 22 anos, que é o Sinani, eles, se for juntar esses 3 jogadores, o Norwich não gastou nem sequer 5 milhões de euros. Vamos colocar 5 milhões de libras. E são jogadores de potencial enorme. O Sinani jogou a Nations League, jogou a Liga Europa muito bem. O McCallum tá arrebentando na terceira divisão inglesa. O City eu já não acompanho muito, mas pelo interesse do Norwich, provavelmente ele está jogando bem. Eu acho que ele está na segunda divisão da França, né? E ele está jogando bem. E aí vem outras contratações que foram feitas no começo da temporada para a base, que foi o goleiro Meyer, que vem do time da Escócia, que eu não me lembro o nome. O Nizet, que é o lateral esquerdo. Ele é bem parecido com o Jamal Lewis, tem 17 anos também, veio do Anderlecht. O Fitzpatrick, de 19 anos, veio da Escócia também, outro jogador jovem da Escócia, 19 anos apenas. Outro jogador jovem da Escócia também, é o McAllister, de 17 anos. Aí vem outros jogadores, tem o Josh Martin, que é inglês, já está na equipe principal, está jogando muito bem. Deixa eu pegar um número aqui dele. Se eu não me engano, na equipe Sub-23, ele participou de alguns jogos na Premier League 2 e conta com 2 assistências e 3 gols. Mais ou menos ali, deixa eu ver, 10, 11 jogos. Então, ele foi promovido aí juntamente com Adeydar, que é outro jogador. Marcou um hat-trick na sua primeira temporada
profissional, tá pegando minutos, né? Com essa parada aí já não mais, mas tava pegando minutos ali na Premier League. Então, vários jogadores interessantes para ficar de olho no futuro. Sem contar também com os nossos jovens no atual elenco, né? Que é o Aarons, que é o Campbell, o Lewis, o Godfrey, o Buendia. Outro jogador que eu posso citar aqui, que eu acredito que o Norte vai disputar para ele se firmar num clube definido, é o Duda. O Duda tá muito bem, cara. Ele chegou na Premier League como se estivesse jogando há anos. Ele chegou em janeiro. Então, cara, é interessante esse trabalho. O Park vai pôr as mãos nesse planejamento, juntamente com o Stuart. Eles vão fazer uma remodelação enorme no Norte. E eu falo isso para vocês porque o atual elenco ele é muito mesmo carente de jovens. A gente tem, Aarons, Cantwell, Lewis, Godfrey, Buendia, abaixo de 25 anos. 5 jogadores abaixo de 25 anos. Vou deixar de fora aqui o Da e o Martin. Então seria 7 jogadores de 24 jogadores no elenco. O restante, é acima de 25 anos. Então são jogadores experientes. Outra coisa que eu posso falar, o elenco está começando a ficar, como eu posso dizer, começando a ficar com uma faixa etária acima dos 30. Esses dias o Tim Puk fez 30 anos. Daqui uns dias o Ramsey vai fazer 31, o Klose fez 31, o Kru fez 32, o Tate ontem, dia 4 de 4 de 2020, ele fez 34 anos, cara. Então a gente precisa reformular, trazer mais jovens, e isso está sendo feito desde a temporada passada. O Norwich está investindo na base, tanto nos seus bons jogadores da base e nos bons jogadores de ligas estrangeiras. Outro detalhe também é os trabalhos dos olheiros, né? Na parte do diretor. Eles encontram jogadores muito bons, cara. Exemplos aqui para vocês: o Puk. O Puk estava no Brøndby, da Dinamarca, jogando nada. Chegou dominando a Championship, melhor jogador, artilheiro, entre a seleção do ano. Outro jogador, o Buendia. O Buendia estava encostado lá no Getafe, na segunda divisão da Espanha. Chegou arrebentando. Ele demorou um pouco. Acho que foi na 10ª rodada que ele começou a engrenar no time, achar o seu posicionamento correto e bombou. E vários outros jogadores aí da Alemanha, o outro jogador escocês, o McLean. O McLean joga demais, cara. Ele marca, ele chuta, ele tem um bom chute, chuta bem de longe. Naquele jogo do Manchester City, ele fez um golaço de cabeça, cara. Que até hoje, dos jogos que eu vejo, que eu já vi dele, esse gol aí do Manchester City foi um dos mais bonitos dele no Norte, cara. É incrível essa capacidade dos olheiros do Norte. Mas enfim, a gente não pode parar nisso. Vamos contratar jogadores de ligas inferiores que estão arrebentando. Não, tem que focar na base. Foca na base e nos jovens que a gente está contratando aí, para eles progredirem e chegar na equipe principal. E é basicamente essa a minha visão, a minha avaliação. Estamos no caminho certo. É demorado. Vocês têm que ter paciência, porque o elenco é muito velho. Foi o que eu falei para vocês: de 25 jogadores, apenas 7 estão abaixo de 24 anos. Não é coisa de 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. É coisa de anos. Então a gente precisa passar pela essa reformulação. Eu acredito que as pessoas certas estão nos seus devidos lugares, que é o Fark, que é um treinador novo, que é o Stuart, que é um diretor esportivo novo. Então, cara, a gente está num planejamento legal. A gente vai perder muitos jogadores, provavelmente vai perder, por conta de estar abrindo espaço para outros jovens. É o caso de vender alguns jogadores velhos, emprestar para liberar caixa e contratar outros jovens, porque a gente precisa remodelar o time. E esse foi o menino Uriel, e eu falei errado, é manda bala, não manda brasa. Muito obrigado pela sua participação, Uriel, e Lucas José, muito obrigado também, um forte abraço.
Bom, e a próxima pergunta é do nosso querido André Vitor, como sempre participando aqui dos nossos Canary Casts. O André Vitor, que é o @AndréVitor, pergunta o seguinte: qual é a maior rivalidade do Norwich, tirando o Ipswich, né? Se tem alguma outra grande rivalidade do Norwich? André, eu resumi um pouquinho a tua pergunta, mas é porque eu já tenho a resposta. Eu diria que recentemente uma grande rivalidade que tem surgido, né, desde 2009 até, eu diria, é Norwich contra Leeds United, né? O Norwich e o Leeds fizeram grandes jogos, né? Algumas goleadas para cada lado, acho que mais pro lado do Norwich do que pro lado do Leeds. O Norwich sai na frente nessa rivalidade recente, né? Não só por ter sido promovido em cima do Leeds em algumas situações, como na última vez, né? Na temporada passada, que o Leeds não conseguiu promoção e o Norwich foi em primeiro, tomando a liderança do Leeds e ganhando, né, nos 2 jogos. Nos 2 jogos eu não lembro, mas com certeza fora de casa o Norwich venceu e venceu convincentemente, né? 3-1, derrubando o Leeds do primeiro lugar. Então, numa situação que o Norwich estava em terceiro, né? O Norwich estava em terceiro, o Leeds em primeiro. Mas enfim. Então, assim, o Norwich tem levado vantagem nesses últimos anos e gerou um conflito um conflito de provocações, né, claro, entre Leeds e Norwich. Então sempre é um clima meio tenso, assim, né? Os comentaristas até falam nos jogos que desde 2009 o Norwich e o Leeds têm feito grandes jogos e jogos geralmente decisivos, né? Para quem não sabe ou para quem não lembra, em 2009 o Norwich, quando subiu da terceira para a segunda, subiu em primeiro lugar e o Leeds em segundo, o Millwall em terceiro, né? Vindo pelos playoffs. Então, assim, bem interessante essa rivalidade aí que tem crescido ao longo dos anos. Então eu diria que além do Ipswich, o Norwich tem o Leeds como grande rival aí. Se quiser colocar um outro time, se fosse um time da Premier League, eu diria que é o Tottenham, por conta também de jogos decisivos, né? Muitos jogos de liga, ou de Copa, perdão, seja FA Cup ou Copa da Liga, onde o Tottenham tem levado a melhor, mas dessa vez o Norwich conseguiu eliminar os Spurs da Copa da Liga Inglesa. Aliás, FA Cup, na verdade, perdão. E uma outra pergunta que temos aqui é do nosso querido Felipe Amorim, que é do @SCFC Brasil, o Stoke Brasil, pessoal. Sigam lá. Acho que tá atualizado o @ do Felipe, então prestem atenção aí para vocês não perderem os tweets dele. E mesma coisa pro André, tá, gente? Não percam os tweets do André. O José não tem Twitter, mas tudo bem. Opa, o carro cantou pneu aqui na rua, não sei se vocês ouviram, mas isso aí tudo é ambientação do Canarycast, né? Eu tô gravando no meio da rua, pra quem não sabe, mas beleza. Eu desviando dos carros aqui, vou ler a pergunta do Felipe, que é nem um pouco difícil, né? É só qual é o maior jogador da história do Norwich. Ah, bacana, legal. Gostosa essa pergunta, né? Se eu falar um, ninguém vai querer me matar, né? Porque eu não disse o outro, mas tudo bem. Eu vou dar a minha opinião de torcedor desde 2005 para cá. E eu diria que, se levar em conta de 2005 para cá, o maior jogador do Norwich é o Holt, para mim. Porque foi o jogador que eu mais vi jogar e que foi mais decisivo na história do Norwich desde 2005, deixando isso bem claro. Então essa seria a minha resposta. Agora, de uma forma geral, tem muitos jogadores, né? Então, assim, é uma lista que seria injusta eu responder por não ter visto esses caras jogarem, né? E responder por número fica só um dado histórico e não uma opinião. Então, eu tô falando então dessa minha questão de vivência do Norwich como torcedor. Bom, Canaries, esse foi o nosso comentário da galera. Muito obrigado ao André, ao Felipe e também ao José, que participaram aqui do programa. Um forte abraço a todos e vamos tocando aqui para a parte final do nosso Canarycast. Bom, Canaries, eu quero dar um último anúncio aqui. O Canarycast vai seguir ainda com o formato de uma semana sim, uma semana não, né? Quinzenal, o nosso podcast. Mas no meio de semana eu vou construindo novos conteúdos para vocês. Eu e também o Uriel, por favor, sigam o @NCFCBR e o @NorwichCityFCBR, que é o meu. Não só no Twitter, mas também como no Facebook, no Instagram. O @ é o mesmo. Eu estou produzindo um vídeo que é um conteúdo histórico falando da história do Norwich City Futebol Clube, mas em breve darei mais informações. A ideia é que já nesse próximo final de semana o conteúdo esteja no ar e eu devo disponibilizar também no formato de podcast. Não é um Canarycast normal, né? É um formato história, né? Vai ser basicamente eu contando a história, mas eu acho que pode ser um conteúdo diferente, interessante aí para vocês. No mais, meus Canaries do meu coração, eu desejo a todos um ótimo início de semana, que vocês se protejam, lavem bem as mãos, não saiam de casa, fiquem em casa, #fiquem em casa e salve vidas.
E no mais, meus amigos, on the ball city, never mind the dungeon, come on, Yellows! Fui!